Durante anos, um homem levou uma vida aparentemente comum nos arredores de Madrid. Para vizinhos e conhecidos, ele era apenas um morador da região. No entanto, por trás das portas de sua casa, escondia-se uma sequência de acontecimentos que revelariam um dos crimes mais macabros da história recente da Espanha. As investigações apontariam para um homem meticuloso, obcecado por apagar qualquer vestígio de suas ações e capaz de esconder seus crimes por tempo suficiente para que ninguém desconfiasse da verdade. Essa é a história de Bruno Hernandes, conhecido como o Desmembrador de Majadahonda. No início de 2015, Adriana Roça, uma argentina de 55 anos que morava na Espanha há muitos anos, começou a agir de maneira completamente diferente do habitual. Ela sempre manteve contato frequente com a família que pertencia à Argentina. Ligações, mensagens e datas importantes jamais eram esquecidas. Mas de repente tudo mudou. Os familiares passaram a receber mensagens estranhas dizendo que Adriana havia decidido se mudar para a França e que queria cortar qualquer tipo de contato dali em diante. A justificativa parecia absurda. Ela nunca havia demonstrado interesse em desaparecer da vida da família e muito menos em romper laços de forma tão brusca. A situação se tornou ainda mais preocupante quando chegou o aniversário de seu irmão Eduardo. Pela primeira vez em muitos anos, Adriana não enviou sequer uma mensagem de parabéns. Foi naquele momento que Eduardo percebeu que algo estava muito errado. Sem conseguir aceitar aquela mudança repentina de comportamento, ele embarcou para a Espanha, disposto a descobrir o que realmente havia acontecido. Ao chegar em Majadahonda, foi diretamente até a casa onde a irmã morava. Lá, conheceu o proprietário do imóvel, Bruno Hernandes. Desde a primeira conversa, Eduardo sentiu que havia algo estranho. Bruno afirmava não saber onde Adriana estava. Dizia apenas que ela havia ido embora por vontade própria, sem avisar ninguém. A resposta parecia ensaiada. Mesmo assim, Eduardo decidiu continuar investigando por conta própria. Sua próxima parada foi ao Burger King, onde Adriana trabalhava. Os colegas confirmaram que ela realmente havia pedido demissão. Mas havia um detalhe curioso. Ela não apareceu para conversar pessoalmente. Segundo os funcionários, apenas passou pelo local e deixou uma carta datilografada por debaixo da porta do estabelecimento, comunicando que estava indo embora. Nenhuma despedida, nenhuma explicação, nenhuma conversa com as pessoas que faziam parte da rotina havia anos. Aquilo não combinava com a sua personalidade. Convencido de que a irmã não havia desaparecido por vontade própria, Eduardo registrou oficialmente seu desaparecimento. Era o início de uma das investigações que acabariam revelando um cenário muito mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. Pouco tempo depois, os investigadores conseguiram localizar o último sinal emitido pelo celular de Adriana. O aparelho havia sido registrado em Barcelona. Enquanto isso, outra descoberta chamava a atenção. Bruno Hernandes já estava relacionado em outro desaparecimento. 5 anos antes, sua tia, Líria Hernandes, proprietária da casa onde Adriana morava, simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Na época, o caso nunca foi solucionado. Agora, os dois desaparecimentos pareciam ligados pelo mesmo homem. A Guarda Civil decidiu revistar a residência. Inicialmente, Bruno tentou impedir a entrada dos policiais. Somente após uma autorização judicial, os agentes conseguiram entrar. Logo na primeira inspeção, algo chamou a atenção. Partes da casa haviam sido pintadas recentemente. Mesmo assim, pequenas manchas semelhantes a sangue ainda podiam ser vistas em alguns cômodos até o teto. Era apenas o começo. Para entender o caso, os investigadores passaram a reconstruir sua história. Bruno nasceu quando sua mãe ainda era muito jovem. Pouco tempo depois, seu pai levou o garoto para o exterior sem autorização da mãe. Durante anos, ela percorreu advogados, programas de televisão e diversas instituições tentando encontrá-lo. Somente após recorrer às autoridades espanholas, conseguiu recuperar seu filho. Mas o reencontro revelou um adolescente completamente diferente daquele que havia perdido anos antes. Com o passar do tempo,
Bruno desenvolveu comportamentos cada vez mais incomuns. Criou medo extremo de contaminação, dizia sentir repulsa por determinadas pessoas e demonstrava obsessões difíceis de compreender. Também apresentava delírios constantes e uma visão completamente distorcida da realidade. Em 2012, recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ao longo dos anos, foi internado diversas vezes. Mesmo assim, frequentemente abandonava o tratamento. Durante uma das internações, conheceu Bárbara, uma paciente com transtorno bipolar. Os dois iniciaram um relacionamento e tiveram um filho, mas nem isso diminuiu seus delírios. Ele chegou ao ponto de mudar o nome da companheira porque acreditava que seu nome verdadeiro não fazia parte de uma lógica criada dentro da sua própria mente. Enquanto especialistas analisavam a casa, uma equipe decidiu vistoriar o porão. Foi ali que a investigação tomou um rumo assustador. Entre ferramentas espalhadas pelo ambiente, os policiais localizaram um pequeno fragmento que parecia um dente humano. Também encontraram serras, facas utilizadas para açougue e um moedor de carne industrial. Tudo aparentava sinais de uso. Nenhum dos equipamentos havia sido devidamente higienizado. Os objetos imediatamente foram recolhidos pela perícia. Os vizinhos também começaram a prestar depoimentos. Alguns relatam terem sentido o cheiro muito forte vindo da casa durante semanas. Outros disseram que ouviram batidas constantes e movimentações incomuns. Na época, ninguém imaginava o que realmente acontecia naquele imóvel. As investigações voltaram então ao caso de Líria, tia de Bruno. Bruno dizia que havia comprado o imóvel da tia por um valor muito abaixo do mercado. Também afirmava que ela vivia em uma instituição para idosos. Nenhuma dessas versões pôde ser comprovada. Os investigadores descobriram que grandes quantias haviam sido retiradas da conta bancária de Líria após o seu desaparecimento. Ao todo, mais de 30 mil euros. O dinheiro havia sido movimentado por Bruno. Mesmo assim, durante anos ninguém percebeu. Líria tinha pouco contato com os familiares, e seu desaparecimento acabou passando praticamente despercebido. As imagens das câmeras da estação ferroviária mostraram que Bruno havia viajado para Barcelona exatamente quando o celular de Adriana apareceu naquela cidade. Os investigadores acreditaram que o objetivo era simples: fazer parecer com que Adriana ainda estivesse viva. Seu carro também foi encontrado posteriormente em outra cidade ligada à família de Bruno. Enquanto isso, uma análise em seu computador revelou pesquisas extremamente suspeitas envolvendo trituradores, descartes de documentos e outros assuntos relacionados à ocultação de provas. Além disso, uma testemunha afirmou tê-lo visto carregando enormes sacos de lixos para diferentes caçambas em dias consecutivos. Mesmo após diversas buscas, nenhum resto mortal foi localizado. Em abril de 2015, Bruno Hernandes foi preso. Os exames periciais confirmaram que o sangue encontrado na residência pertencia a Adriana. Dentro do moedor industrial, os especialistas identificaram pequenos fragmentos ósseos e material genético compatível tanto com Adriana quanto com Líria. Também foi constatado que a carta utilizada para simular a demissão de Adriana continha DNA de Bruno. As evidências eram numerosas. Agora, restava responder uma única pergunta: Bruno era completamente responsável pelos próprios atos? Durante o julgamento, a defesa sustentou que Bruno sofria de transtornos psiquiátricos graves. A acusação, por outro lado, apresentou uma sequência de comportamentos que indicavam um planejamento. Ele escolheu momentos em que as vítimas estavam sozinhas, tentou ocultar provas, criou documentos falsos, transportou o celular da vítima para outra cidade. Ele adquiriu equipamentos que poderiam ser usados para destruir evidências muito antes dos crimes. Para o tribunal, essas atitudes demonstravam que ele compreendia perfeitamente o que fazia. Em 2017, Bruno Hernandes foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Anos depois, uma nova avaliação médica concluiu que o seu estado psiquiátrico era grave
e permanente, sugerindo tratamento especializado. Mesmo assim, ele continuou cumprindo pena sob custódia do Estado espanhol. O caso de Bruno Hernandes permanece como um dos episódios criminais mais perturbadores da Espanha, não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas pelo tempo durante o qual conseguiu esconder o que havia feito. Líria Hernandes e Adriana Roça tiveram suas vidas interrompidas de forma cruel. Mais importante do que lembrar do homem que cometeu esses crimes, é importante lembrar das vítimas e da história que elas jamais puderam terminar de contar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários sua opinião sobre esse caso. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novos episódios. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo.